Fala pessoal, Fresa Arena, tudo bem? Hoje a gente está aqui na Old School Gym. A gente vai falar com o mestre Arthur, mestre? Pode ser denominado mestre? Instrutor, professor. Instrutor de Muay Thai. Vamos aprender um pouco mais sobre esse esporte. E ele vai contar primeiro um pouco da história dele, como que você chegou no esporte, como que você descobriu, por que você escolheu o Muay Thai? É engraçada a história. Você falou de mestre, vou começar por uma nomenclatura do próprio Muay Thai, que é o cru, né? Como se fosse mais professor, É igual, como se ele tem um preceptor, né? Por exemplo, o Stoltz era preceptor do Alexandre o Grande, né? Como que eu conheci? Você perguntou. É engraçado porque eu fui procurar o MMA e o Jiu-Jitsu na academia que eu treinei primeiro. Chegou lá o meu professor, o Rosenberg. O Berg lá. Isso. Que inclusive foi o primeiro que eu treinei também, né? Eu acho que eu comecei a treinar antes que você. Foi, você começou a treinar na Só que JK. eu não desenvolvi. Você parou. Eu comecei a treinar em 2010, eu cheguei lá procurando o Jiu-Jitsu e o Muay Thai. O Jiu-Jitsu e o Muay Thai junto no MMA, né? Mas ele não tinha Jiu-Jitsu lá? Tinha. Tinha? Tinha. Então... Aí foi na época que ele aumentou. Quando então eu fui lá pra trocar descer. isso. Aí eu cheguei lá, conversei com ele, falei que eu queria treinar MMA, e ele falou pra mim assim, cara, vai ter MMA essa semana, mas vamos fazer assim, ó, faz uma aula experimental do Muay Thai. Na verdade eu procurei ele na JK e ele falou, não vamos entrar agora, vou mudar, isso foi no final do ano, ele falou, foi em janeiro que eu entrei. Em janeiro eu vou inaugurar no outro lugar, explicou onde que era, aí em janeiro você começa. Aí eu cheguei lá e falei, não cara, vamos ter aula de Jiu-Jitsu, de MMA, né? Você podia testar o Muay Thai, testa o Muay Thai que você vai ver como é que é. Se você gostar, você continua. Até hoje eu não testei o MMA, porque eu testei o Muay Thai e me apaixonei. E o Muay Thai é sensacional. Né? Eu entrei em 2010, treinei com ele até 2017. Lá no Rosenberg, depois eu treinei em outros lugares. E em 2020, finalzinho de 2020, eu comecei a dar aula. Também até hoje. É isso. E aí foi assim que eu fui desenvolver para dar aula. Eu comecei a dar aula na academia de um conhecido que treinava lá na Mompini. Nós nos reencontramos em 2019, eu voltei a treinar na academia dele. E aí em 2020 ele me chamou para dar aula lá, não deu certo lá, eu fui da minha casa eu consegui conquistar alguns alunos. Você começou fazendo, no fundo... Um bico, foi para ser um bico, porque na pandemia, né, tava sem... desempregado. Lá com esse seu parceiro. Também foi assim, porque lá, como eu já tinha treinado, eu tinha muito aluno novato. E não tinha quem ajudasse ele. Aí eu dei ideia de ajudar ele e acabou que foi dando certo ao ponto de eu começar a dar aula, abrir uma turma minha e ajudava ele na outra turma dele. Aí não deu certo, até eu não vou entrar no mérito do nome da pessoa, porque foi ali que surgiu a oportunidade. Inclusive lá eu aprendi a treinar e dar aula de boxe com ele. E aí de lá eu saí, eu tinha 4 alunos na época. Eu saí de lá e comecei a dar aula na minha casa, bem rudimentar, tinha um saco no início, um par de luva. Eu acho que eu lembro você comentando que bem no comecinho, assim, vou abrir aqui em casa, aí teve alguns amigos nossos que a gente se conhece há bastante tempo, assim, já, né? Tem uns 15 anos por aí. Mais. E aí o pessoal, vou te dar um saco. Foi. Inclusive o saco, meu primeiro saco, o segundo saco pra casa tá ali. O outro você não aguenta mais não, tadinho. Bom, a gente nem entra nessas piadas porque... Você tá doido. Aí você fez no seu fundo lá, no fundo da sua... O espaço lá, uma área o quintalzinho da sua casa. Sim, quintal da minha casa. Aí eu peguei um saco emprestado, tinha esse saco, aí eu fui peguei mais outro saco, peguei uma manopla que eu já treinava. Quando eu parei em 2017, eu treinei um amigo meu, na verdade em 2016 treinando, ainda eu ensinei ele, chama Igor, para ter com quem treinar. Aí eu continuei treinando de 2017 até 2018 com ele, ensinei ele para ter com quem treinar, e depois de 2018 até finalzinho de 2019 eu fiquei sem treinar. Eu voltei em 2019 e foi o que deu certo, mas assim, tinha pouquíssima coisa. Hoje, graças a Deus, tem bastante saco, tatame eu mesmo que fiz, tudo investindo e reinvestindo, né? Mas eu não pensava que ia chegar assim. É um negócio de todo empreendedor é desse jeito. Sim. Né, aí começa, às vezes no fundo do quintal, assim. Não, quase tudo era emprestado, quase tudo não, mas assim, o tatame era emprestado, porque o tatame é muito caro. Tanto que eu fiz o tatame desse jeito que é aqui, porque sai bem mais barato e é muito mais fácil de limpar, porque esse tatame de encaixar é mais complicado.
Eu tinha um tatame desse, eu acho que era 24 Esse metros. aqui você comprou a lona? Eu comprei a lona, comprei a raspa de pneu. Ah, aquela raspa de pneu. Isso, para recapagem. Isso aí. Aí coloca a madeira em volta e aí você parafusa a lona entre duas madeiras e ela fica prensada. Mas aí comecei com essa... Já, se vocês quiserem fazer um tatame em casa... Mas tem vídeo no YouTube ensinando a fazer, é de boa. É melhor que vocês façam com vão, igual aqui que os 4 cantos são fechados, só um canto que é aberto é mais difícil de acertar a lona, mas dá também. Aí eu comecei com um par de luvas, a hora que eu fui pegando a mensalidade dos alunos, eu fui revertendo. Eu demorei para pegar dinheiro de retorno, porque eu não tinha nem material para dar aula, eu fui revertendo o que eu ganhava para comprar material. Eu até quase dei aula numa academia que tem na rua de trás da minha casa, que lá tem taekwondo, tem taekwondo, jiu-jitsu, e tinha uns caras que davam aula de Muay Thai lá meio fraco. Aí ele até me chamou para dar aula lá, quando ele me falou como é que era, eu falei, no fundo da minha casa mesmo, porque era todo meu, eu vou ter que dividir com o cara. Aí lá assim ainda tinha um ponto bom, que você não gastava com aluguel, assim, só seu pai que tinha isso. Não, de vez em quando eu falo assim, aí, mas não deixa esses caras embora, não, chega. Tô querendo tomar minha cerveja e assistir meu futebol. Vocês aí fazendo barulho, segredinho aí. Foi bom, aí de lá eu tô aqui, nesse ponto aqui no JK tem 10 meses, hoje é dia 5, né? Hoje faz 10 meses que eu tô aqui. Então tem um tempinho bom. Um tempinho bom, já tem mais visibilidade. No início, quando eu saí de lá, o máximo que eu tive de alunos em casa foram 22. Aqui eu já tive 62 simultâneos. Oscila bastante, né? Mas o pico foi 62, se for para pensar, a possibilidade é bem maior, né? Sim. E a frequência é ali 40, por aí. Mas voltando lá pro Muay Thai, lá atrás, é coisa assim que eu não sei, então assim, tem muita diferença de estilo, porque tem tipo de luta que diferencia bastante estilo, né? O Muay Thai tem isso também? Estilo de Muay Thai? Por exemplo, vamos lá pro Kung Fu, tem o estilo da águia, da cobra, do... Cara, inicialmente o Muay Thai tinha várias formas. Quando o boxe chegou na Tailândia, é até aí que surge o nome Muay Thai, né? Tem uma página no Instagram boa que tem muita informação sobre, chama Acervo Muay Thai. O cara posta treino todo dia sobre isso, até reposto muito no meu perfil da academia. Eu vou colocar para vocês darem uma olhada lá depois, todos os dados deles aqui, tá ótimo. E aí eles estavam falando exatamente disso, quando o boxe chegou lá, o Muay Thai era mais um Muay Boran, em 1908, se não me engano, perto da Primeira Guerra, mais ou menos. E aí surgiu o nome, né? Tanto que Muay Thai, né, o Muay é boxe, né, e o Thai é boxe tailandês, né? E aí sai do Muay Boran e vira o Muay Thai, mas tem várias teorias, né? Diz que quando o pessoal saiu ali do Japão para vir povoar o Laos e a Tailândia, é de origem do que é um antecessor do Kung Fu. Tem várias teorias, mas assim, o básico no Muay Thai ele é um estilo mais condensado, porque o Muay Thai chegou a se tornar algo mais comercial, né? Ter mais competições, e até assim, por causa do Muay Thai que surgiu o kickbox, né? O kickbox, então não vou entrar no mérito kickbox, não é minha área, apesar de eu saber, mas assim, teve muitos conflitos e aí o Muay Thai se consolidou como ele é hoje, mas nessa realidade de competir com outras artes, né? Antes até mesmo do Muay Thai, do MMA surgir, o Muay Thai já tinha esse hábito de ser desafiado por outros artes marciais. Sempre foi isso, né? Quem estuda mais isso, quem percebe mais isso, sempre foi o Muay Thai e o Jiu-Jitsu, que sempre foi. Vamos desafiar essa galera para ver se eles realmente vão para frente, né? Vamos dizer assim, né? Até porque não são, vamos dizer assim, estilos de luta de muitas gerações, né? A gente pode dizer que eles são estilos recentes, né? Tanto Muay Thai quanto Jiu-Jitsu. Se for fazer igual o pessoal faz uma anamnese com Jiu-Jitsu e com Muay Thai, são antigos, né? Principalmente o Muay Thai. O Jiu-Jitsu em si, eu treino Jiu-Jitsu também, apesar de não ser professor. Aqui tem Jiu-Jitsu. Tem Jiu-Jitsu. Quem é o meu professor, foi meu professor por um bom tempo, e agora está orientando o nosso professor atual, é o Cecílio. Tem um vídeo no canal também, grande professor de Jiu-Jitsu, cara top, Cecílio é top, é de amigo. E aí, se for buscar fazer essa anamnese, voltar, dá pra gente perceber que
existem raízes muito antigas do jiu-jitsu. O Muay Thai é mais antigo, o Muay Thai é da época de algumas guerras que teve na Tailândia, naquele pedaço ali da Ásia, só que ele não tinha esse nome, né? Ele surge com esse nome. Ele assim, já, tem uma ancestralidade. ele já era um estilo, mas aí quando o boxe chegou, Sim, ele falou assim, calma aí, vamos consolidar o esporte dessa maneira. Né? Mas hoje ele é mais utilizado para competição ou a galera usa também mais para fortalecimento, mobilidade, emagrecer? Cara, vou te dar o drive nesse sentido. Até foi engraçado falar drive. A maioria dos alunos que procura é mais para fortalecimento, mobilidade, para ter um esporte, para ser um lazer. Às vezes o cara teve um dia cheio, vem para cá, ele senta no saco de pancada, faz o iPad comigo, às vezes agride até o professor, né? Uma coisa que eu aprendi quando eu estava nessa academia que eu comecei a dar aula, e que o cara estava certo, muita coisa eu aprendi com esse cara, a gente só não deu certo, ele só achou que eu ia, como que eu posso dizer, servi-lo sem ganhar nada em troca, mas eu sou grato a muita coisa. O professor é um saco de pancada, uma coisa que o cara tem que ter em mente, uma hora escapa um chute, uma hora escapa uma canelada, um tip, um joelho, vai pegar, você tem que estar sempre esperto, sempre alerta. E aí o pessoal pega o Muay Thai mais como esse estilo para emagrecer, para manter boa forma, para extravasar, para ser um hobby. Tirar o estresse. E acaba que por conseguinte o cara faz amizade. Aqui eu já percebi, tem alguns horários que o clima de família é tão forte que o pessoal até se ofende na brincadeira, assim, é uma coisa bem bacana. Aquele clima de amizade, parece até que é antiga. Já para competir, eu tenho alguns alunos, inclusive ano de 2023, que eu vou começar com alguns alunos, tem 4 alunos que estão interessados em competir, 2 no boxe, inclusive o Cristiano que estava aqui mais cedo, que foi aluno do CC, é aluno do hoje. O Cristiano, ele está treinando boxe, estou começando até a regular para ele bater peso, já bateu uns 12 kg a menos, eu pus na cabeça dele, ele estava com 108. Vocês veem que entra a realidade do emagrecimento. Ele entrou aqui com 108, ele está com 98 ou 95. A ideia realmente, ele estava aqui agora. Você percebeu a diferença, né? Ele está muito mais magro. Né? A ideia é que ele fique com 80 quilos, porque eu quero que ele chegue na competição e não ache os caras muito agressivos, em disparidade de força, né? Porque quanto maior peso, a gente sabe. Normalmente o cara vai ser bem mais condensado, né? O cara bate peso, então normalmente vai ser um cara bem forte. E aí tem esses dois, ele, o Serego, tem o Léo que tá parado. O Serego que é boxe. Eu sei que tem na cabeça dele, não, mas ele quer boxe. O Serego dá aula de Muay Thai muito tempo, mas eu comecei a treinar ele agora no boxe também. O boxe pra mim é mais recente, né? Mas aí entra outra dúvida, assim, tem muita... algo que a gente não vê, assim, né? Pelo menos não é tão falado. Competição de boxe, assim, que é frequente. Tem, mas é mais difícil. Por exemplo, aqui em Goiás, o boxe mais tradicional, assim, eu sei eu tô começando agora, eu sei que um cara que tem tradição no boxe aqui em Anápolis, até um cara pra você entrevistar, inclusive eu tenho contato com ele, o Simon Salles, vai ter um campeonato de 16, agora, sem ser esse final de semana no outro, que vai ser boxe e Muay Thai. Apesar da academia dele ser de Muay Thai, ele tem alunos que treinam boxe, ele tem um aluno que vai treinar agora, que é ex-aluno dele, o Wallace, e em Anápolis é só ele que tem essa tradição. Porque assim, tem por exemplo outro pessoal que é do kickbox que tem uma aproximação com boxe, mas não é boxe puro. E em Goiânia tem um irmão do Popó, esqueci o nome dele agora, inclusive eu estou esperando para fazer um seminário que ele vai fazer de boxe. Mas assim, em Goiás é mais fraco, mas tem Minas. Eu ia falar dos outros 2 alunos, o outro aluno é o Pedro, e o Pedro Durgo e o Léo, que vão lutar Muay Thai. E aí eu tô aliciando mais alunos. Ele já é forte em competição mais que o boxe ou não? Ou é mais setentrional, depende. Por exemplo, no Centro-Oeste tem mais de Muay Thai do que de boxe. Minas, São Paulo, esse lugar que vai mais para ranking de luta profissional, o cara ir pro Campeonato Mundial já tem bem mais. Mas o Mundial acontece na Tailândia? De Muay Thai sim, né? Não, boxe a gente sabe, mas na Tailândia existe uma diferenciação. O Mundial de Muay Thai é da Tailândia, mas existe o nacional, né? Até algumas pessoas que falam, né? Eu nunca fui na Tailândia, ainda não. Alguns amigos que já foram, estavam comentando isso comigo. Tem um Mundial amador, um Mundial profissional, e tem um nacional. O nacional é onde filho chora e a mãe não vê, porque aí você luta o Mundial
E aí a galera, quem luta o nacional, normalmente é só os caras casca grossa da Tailândia. O cara que luta o mundial vai pro nacional. Engraçado, né? Ao contrário. É como se fosse, a gente for parar pra pensar, é como se fosse, por analogia, o basquete, o futebol brasileiro e o futebol mundial, na realidade, e o futebol da Liga dos Campeões, né? A Liga dos Campeões é um lugar mais restrito, né? Um lugar mais regional. E o melhor futebol é a Liga dos Campeões, muito melhor do que Copa do Mundo, é a mesma coisa. Então, assim, se for usar para analogia, né? E é porque na Tailândia os caras começam a lutar Muay Thai com 5 anos. Quando a gente tava jogando bet, bolinha de gude, eles estavam os caras estavam derrubando bananeira, dando canelada no outro, trocando. Tanto que existe alguns caras. Lá o bet deles é um colega, né? Cabeça do colega. Lá eles chegam, o pedaço de pau, a canela do cara que fica, não é a garrafa, entendeu? Tem que bater. Fala chinodeca na canela do cara. Tem alguns famosos, né? O pessoal gosta muito do Boacal, porque o Boacal foi para o K1, né? Eu ia perguntar isso, né? Quais as referências para você no esporte, né? Que assim, cara, tem muito cara que a gente conhece, assim, né? Mas pra você mesmo, o que fala assim, pô, esse cara aqui eu me espelho nele pra... Pra mim, nível nacional, e de início de tudo, pra mim a maior referência é o Rosenberg, que foi com quem eu aprendi. Ele realmente é bom. Um das melhores, eu ouso dizer que é o melhor professor de Muay Thai da região, que sabe do Centro-Oeste, se não for de Goiás é do Centro-Oeste. E ele é um cara que tem muitos anos, é um cara que tem é muito versado no Muay Thai, foi para Tailândia várias vezes, tem uma didática muito boa, é um excelente professor. Além dele, né, eu tenho que iniciar com ele porque seria desmerecer o que eu aprendi, foi com ele que eu aprendi. Tem o Alex Paraná, que também é muito antigo até, inclusive é amigo do Rosenberg. E tem o Raoni Messori. O Berg também, o Raoni, não sei se isso, mas é porque o Raoni ele mexe muito com rede social, né? Ele foi o pioneiro de fazer essas coisas em rede social. Apesar de o Alex Paraná também fazer, o Raoni faz alguns seminários, cada um foi para uma área, né? O Raoni foi para a área dos seminários e até faz seminários às vezes com o Rosenberg. E o Alex Paraná foi para dar aula de padrão de Muay Thai. Para mim, esses três são referências nível nacional. E nível mundial, o pessoal fala muito do Boacal, eu acho o Boacal muito interessante, mas para mim o melhor de todos, digamos assim, se a gente pudesse juntar o Ronaldinho Gaúcho com um fenômeno numa pessoa só, é o Sunshine. Tem o Super Bowl, tem o Super Net, é pra ver o nível do Sunshine. O Sunshine ele é brabíssimo, né? Ele é como se fosse o mestre Yoda do Muay Thai, se não for mais, né? O Darth Vader do mestre Yoda. Potência e técnica, ele é brabo. O Sunshine é sensacional. Quem tiver a oportunidade de buscar... Vou colocar o link também para vocês darem uma olhada lá. Eu particularmente não conheço, então... O Sunshine, vocês devem lembrar de Copa do Mundo, né? Eu gosto muito de usar analogia, deve dar pra perceber. Às vezes o Ronaldinho Gaúcho fazia umas fintas, umas pedaladas, umas canetas, coisa mais louca do mundo. E o Sunshine faz isso lutando. Tipo assim, o Sunshine é um dos poucos caras que... Os caras mandam a bola pra ele no ringue. Ele finta e dá grande o cara, bate no cara. Que lá você pode jogar a bola e bater, não é falta. Né? Claro. Uma das coisas que ele faz, por exemplo... as suas analogias até que são boas, nem é muito ruim, né? Mas uma coisa que assim, eu acho interessante em relação ao Sunshine, ele faz algumas coisas que... Ele é pioneiro em muita coisa, por exemplo. Ele faz um leque, né? Quem já viu capoeira, né? Nossa capoeira, o cara põe a mão no chão e joga as duas pernas lateralmente, né? Ele faz aquilo e dá uma canelada, né? Tem várias fintas surreais. Então ele faz muito do que a gente pega vamos dizer assim, ó, que o jiu-jitsu tem muito disso, né? De pegar outros estilos de luta e agregar dentro dele, né? No caso, eu nem sei se ele faz isso. O que eu acho que acontece? É porque o nível técnico dele é tão alto que pra ele lutar com a pessoa fica tão desigual que ele inventa. Você pode perceber que tem hora que ele tá lutando, ela abaixa a guarda, o cara tenta acertar de esquiva, vai pra cima do cara. Ele tem muita... Por isso que eu falei que era uma mistura, né? Do gaúcho e do fenômeno. Porque ele tem muita potência e técnica. A hora que ele tá de frente com o cara assim, de repente o cara moscou, ele vai e rapa o pé do cara. No que ele faz isso, ele entra no joelho, sempre brincando. Eu até brinco de dizer assim, ó, pra você ver se o cara é bom no Muay Thai mesmo, se ele é competidor, você vai olhar pro rosto dele. Não tem nenhuma cicatriz no rosto do cara. E o cara luta há muito tempo, porque ele é muito bom. Ninguém acertou ele. O Sunshine, a cabelo é limpa, não tem cicatriz, não tem corte. Bundinha de neném. Bundinha de neném. O cara tem 400 lutas, se eu não me engano.
e o rosto dele é bundinho de neném. O cara ter levado uma cotovelada, porque o Boacal é brabo, violento, mas a cara do Boacal parece um asfalto de Anápolis. Igual esse cara aqui, ó, já levou porrada demais, né, Mas cara? não tem cotovelada não, graças a Deus. Não, mas... é normal a sua, exato. É piada ruim de novo. Mas assim, tem muita diferença dentro do esporte para homem, mulher? Como é que é isso? Tem. Vai funcionar igual, você fala assim, a forma de praticar ou... No geral. Cara, tem. Por quê? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Você viu que eu falei que eu tenho 4 competidores. A forma que você ensina a mulher ou homem, se tem mais leveza, se tem técnica diferente. Não, técnica para ensinar não, mas por exemplo, o que eu ia falar, eu tenho 4 alunos que querem competir. Não tem nenhuma mulher que quer competir. Eu tenho algumas alunas, porque quando eu dava aula na minha casa não tinha nenhum aluno. Tem uma aluna minha que entrou comigo aqui, quando eu abri aqui, primeira semana, ela entrou e ela está até hoje. Ela tem um nível técnico muito bom, só que até hoje ela não faz sparring. Mulheres tendem a não gostar do combate. Por mais que ela tenha, já tem uma aluna nova, que ela tem 3 meses, acho que 3 meses. Ela também tem um nível técnico bem avançado para a quantidade de tempo, mas também não gosta de sparring. Então assim, não tem como você aprimorar sem colocar numa situação inesperada, porque eu posso trabalhar a técnica. Um exemplo, posso ensinar uma finta para você, eu vou te dar um tip, e aí a hora que eu for dar o tip eu vou fintar e vai entrar um cotovelo, vou fintar e vai entrar uma canelada. Está condicionado. No treino é uma coisa. Na hora ali do vamos ver, exato. O cara pode... Mulher já não trabalha isso, mulher já vem mais a questão mais do fitness. Às vezes, uma ou outra, eu tive 2 alunas que gostavam de sparring, mas ainda, essa já nem treina comigo mais, ela já é de outro, treinava em outro lugar, gostou muito da minha aula, agora parece que ela está passando por alguns problemas, ela não consegue treinar. Ela gostava muito de sparring, mas chegava no momento de, às vezes, eu estava fazendo sparring com ela mais leve, ela ia mais forte, eu acertava ela meio que leva pro pessoal e tal, aí eu apaziguava. Por exemplo, mulher não gosta de fazer clinch, é até uma diferença do Muay Thai para todas as outras artes marciais em pé, né? O clinch ele é como se fosse, se a gente for fazer uma analogia, um jiu-jitsu em pé, né? O clinch vai ter mobilizações. O intuito do clinch não é mobilização, o intuito do clinch é trabalhar o joelho e o cotovelo. Sim. Mas ali tem como você fazer de várias formas. Por exemplo, quem conhece o jiu-jitsu aí tem uma posição que chama katagatame. Tem uma posição que é no chão, né? No Muay Thai tem uma imobilização que você usa para trabalhar o joelho que chama Glock. É lá daquela academia de Punke. E exatamente, a ideia é que você fica parecendo que você tá armado com o cara. E aí até foi um amigo meu que treinou comigo no Rosenberg, foi pra Tailândia, ficou lá alguns anos, o Marcos Paulo até que me ensinou, ele veio aqui algumas vezes pra gravar comigo, falando de gravar, lembrei, pra treinar conosco aqui, passar um pouco de experiência, me ensinou essa gol. Então assim, a diferença é o quê? Você não pode finalizar e ganhar por finalização numa luta de contato, porque a ideia é trocação, né, de pancada. Já no jiu-jitsu a ideia é finalização. Só que você pode... Então tem isso de regra no Muay Thai. Você tá numa luta lá, você não pode finalizar o cara. Não, você não pode finalizar o cara com um mata-leão, não existe. Ah, tá. Não, entendeu? É isso que eu quis dizer. Dá um nocaute no cara. Não, cai. Aí o que é a ideia? Por exemplo, pode acontecer, você passa a Glock. A Glock é uma posição muito interessante, cara. Quem conhece o katagatame, eu vou passar a mão por baixo do seu braço. Eu vou estar na esgrima do Muay Thai, de frente com você. Eu passei a mão do seu braço. Eu vou esgrimar a mão, pegar na sua nuca, a outra mão eu vou passar por baixo do seu axila e travar a mão, guardando você entre o meu braço, segurando você aqui. E aí eu vou te espremer. Eu vou pegar sua jugular dos dois lados, seu braço prende sua jugular desse lado e a minha mão do outro. Ao mesmo tempo que você tá aqui, você tá metendo a joelhada. Aí pode acontecer de eu estar fazendo a Glock e você ficar sem ar e cair. Sim. Mas o intuito não é esse. Se eu te segurar até você cair, não faz sentido. O intuito é que eu te mobilize para trabalhar joelho e cotovelo. Por quê? De grande distância, dessa distância que a gente está aqui, não tem como te dar uma cotovelada. A gente tem que estar perto no clinch para conseguir trabalhar o cotovelo e o joelho. A gente não é o José Aldo para dar joelhada lá em cima. O intuito, ou o Sunshine, né? O Sunshine faz essas coisas. Nossa, o Sunshine é um monstro. E ele é pequenininho, ele parece assim... Ele lembra o Yoda, ele é um Yoda tailandês, até a orelhinha dele, mais ou menos assim, ó. Deve ter 1,65 m por aí. Mas pra criança entra na mesma coisa. Cara, tem criança que gosta do combate.
Assim, a gente até entende a questão da mulher, porque a mulher gosta mais de manter o rosto mais bonito. Sim. E o Muay Thai, por ser algo de contato mais forte, realmente a gente... Porque às vezes a galera vai fazer sparring, assim, homem às vezes é muito competitivo, vai fazer sparring pra lascar, né? Aí a mulher vê o cara fazendo sparring daquele jeito, a hora que o cara fala, vamos fazer sparring comigo, a mulher já entende que não. As que fazem sparring que eu tenho aqui, quando fazem comigo, porque sabe que eu não vou pesar, e fazem com um ou outro aluno, e eu falo, ó, quando você for fazer com mulher, é pra vocês treinar mais a defesa e acertar só nos pontos, vocês veem que tá aberto para ajudar elas a corrigir, mas mesmo assim dá uma relutância. Quando eu treinava no Rosenberg tinha mais, mas é porque o Rosenberg tem tradição há muito tempo, lá tinha mais mulheres que treinavam dessa forma e faziam sparring, até muita mulher que dava uma surra. Não, mas não tem, e isso que eu tô falando talvez nem seja tão assim, de falar assim, a gente pode ver a Honda. Sim. Ela é bonita. A Honda é medalhista olímpica do judô, né? A Honda Rose? Não sabia não. Não sei se ela chegou a ser medalhista olímpica, mas ela faz coisa pan-americana. Só que ela era voltada Pode abrir. Pode abrir. Pode puxar, tá aberto. Chegou gente aqui. Mas a Honda, ela batia pra caramba. Sim. Até hoje. Tem a Misha Tate também luta, tem muito cara do UFC que luta. Tem aqui em Anápolis, deixa eu ver, competidora, tem acho que a namorada, a esposa, não sei, do Rosenberg, ela lutava. Muay Thai, não sei se ela ainda compete, mas ela é muito boa eu lembro, não sei se é não sei se é a mesma, eu lembro que aqui... Assim, não, mas aquela compete igual essa que eu falo, essa compete bastante. Mas aí voltando para a parte de criança, inclusive chegou um rapaz aqui, deve ter uns 12 anos. 12 anos. Uma criança, como que é? Cara, o Cauã, por exemplo, chegou aí a usar de bode expiatório. A ideia é ir trabalhando para que eles possam desenvolver Tirando que ele é corintiano. A ideia é ir trabalhando para que eles possam desenvolver a técnica, mais leveza. Por exemplo, não faço um sparring com ele igual eu faria com o Henrique, que é um adulto, é maior que eu, você está pesando aqui uns 90 e poucos. Por aí, 94. Calma, quanto você pesa, então? Acho que uns 50. Metade do peso. E a quantidade de testosterona que ele tem não é a mesma também, né? Então, eu vou tentar... mais alta a testosterona. Vou tentar trabalhar com ele, você tá doido. Tentar trabalhar com ele, mais a técnica, mas pra ir por ano, com criança também é assim. Aí, inclusive para trabalhar a coordenação motora grossa, porque às vezes eu até brinco, você falou isso aí, eu brinco com o pessoal adulto, não só com as crianças, eu falo assim, hoje é aula de psicomotricidade com o tio Arthur, porque às vezes a pessoa não tem coordenação motora, vai fazer alguma coisa, dá uma bugada, né, daquele nó no neurônio, é a hora de perceber que a pessoa vai criando essa destreza. Isso é ótimo para a criança em si, sim. Porque na verdade todo esporte, né? Mas o esporte de contato de luta traz um pouco mais disso, traz inclusive, se a gente for parar para pensar, um crescimento psicológico. Né? Não, esporte em geral, eu sou muito fã de esporte. Apesar de eu ser grande de jeito, eu joguei basquete, eu tenho muitas amizades. Nem parece. Parece a bola, mas é rápido. O negócio é igual, eu sou do lance do Ronaldinho Gaúcho, é bola debaixo das pernas, meia lua ele rola com a bola, tem que ter a boa. É tipo Sonic, né? Mas eu tive muitas amizades, muitas amizades no basquete, são minhas amizades de infância, algumas delas, e eu vejo que o esporte ele é agregador, né? Esses dias eu estava conversando com o aluno meu, Lucas José, eu falei assim, cara, o esporte é tão sim, ele jogava basquete com a gente, sim, inclusive. Eu também jogava basquete. Ele é tão agregador que seja qual for, porque eu falei, tem gente aqui que treina com você, que você conhece há muitos anos, mas nunca teve a intimidade que você tem de fazer brincadeiras, conversar, igual você tem quando está dentro do tatame. Então assim, eu vejo que essa possibilidade de criar vínculos, de trazer as pessoas para próximo das outras e para gerar essa possibilidade de interação. E claro, né, uma hora ou outra trocar aquela meia hora, é sempre aquele negócio que criança falava, né? Antes de eu treinar, eu tinha a onda de falar isso também, eu falei, não aguenta meia hora de porrada comigo, não. Hoje eu paro com esses rapazes. Eu não aguenta 5 minutos. Você não aguenta um round de 2 minutos de porrada e fica essa onda. E, assim, troca aquela troca de socos na amizade, né? Sadia. 3 minutos de porrada. 3 minutos de porrada sem perder a amizade. Mas o que acontece, sai sangue. Um aluno meu
estourou o tímpano, mas foi tudo. E nem é piada, né? Mas foi uma situação. Ele tá 100% recuperado, graças a Deus. Mas foi uma situação ímpar, né? Foi até desobediência dele, né? Até ficar a dica. Se o professor de vocês falar para vocês não fazerem a coisa, ouçam. Eu cheguei, eu tava na minha casa ainda. Até uma história assim contar para vocês verem, né? Eu contei, eu cheguei, chegou para treinar com. Eu inclusive ia perguntar uma história. Sim, é essa, já entrei. Já conta, né? Eu tava na aula e ele chegou lá de calça, bermuda jeans, camisa polo e mocassim, falou pra mim assim, vamos, deixa eu fazer um sparring, meu primo tava lá, meu primo treinava comigo o Jackson. Ele é um negão, parece o Dalcinho, e nem é exagero. Aí ele chegou e falou assim, não, vou fazer sparring. Vou pôr uma foto da Dalcinho e uma foto dele. Dentro pra vocês verem, é a mesma coisa. Aí ele falou assim, não, vou fazer sparring com o Jackson. E o Jackson estava sempre acostumado a treinar uma intensidade maior, esse aluno meu era... Sempre, né? O Jackson Sim, já treinou comigo. Até porque ele é professor de educação física, Sim, não sei se ele já já formou já, mas ele em todos os esportes que a gente praticava junto, ele sempre foi bem apto, muito intenso, sim. né? Tem um porte físico muito bom, e ele chegou e falou, não, vou fazer sparring com ele. Aí eu fui abrir o portão, o aluno saiu e falei assim, mano, não faz. Eu não quis dizer que o nível técnico é diferente, eu falei, não faz, porque vai ficar meio agressivo. Não faz não, você não está preparado hoje não. Aí ele falou, não, vou fazer sim. Aí eu virei as costas e falei, não faz. Aí que eu voltei, os dois estavam fazendo sparring. E aí, até uma lei que manda, né? Quem manda é o mais fraco, né? Então quem delimita a força é o mais fraco. Se o mais fraco estiver indo forte, dá liberdade para o mais forte revidar, né? Eu normalmente tendo a revidar em linha de abdômen, para a pessoa entender, tá forte, né? Às vezes a gente não fala, mas tá batendo forte, você bate forte na linha de abdômen, a pessoa entende, você tá batendo forte, você fala, tô igual a você. E aí ele foi forte com meu primo revidou. Qual foi o problema? A guarda dele era muito baixa. E aí pegou um cruzado, o Jackson é muito alto, o braço muito comprido, envergadura grande. E aí o cruzado pegou no ouvido e na hora não foi legal não. Agora a gente se diverte contando a história, mas ele não conseguiu. O corredor do fundo da minha casa até o portão da frente, deve ter mais ou menos ali uns 25 metros, ele não conseguiu andar esse espaço sem trupicar, ele perdeu o equilíbrio porque afetou o labirinto, porque rompeu o tímpano, mas depois de tudo, né, deu levar no hospital, passar por tudo isso, já ficou tudo bem. Ele comprou um capacete, eu falei, você tem que melhorar a guarda, né? Mas ele comprou um capacete, mas foi uma das histórias. Foi paliativo, né? Sim. Ao invés de melhorar a guarda, ele comprou um capacete. Até outra história engraçada já aconteceu, eu estava fazendo sparring com o aluno, acertar uma canelada, o aluno está com o abdômen sem estar contraído, o aluno não desmaiar, mas dar uma catada de mamona. Esses dias aconteceu um fortuito horrível, eu estava ensinando uma técnica para uma aluna, e aí você dá um tip, a pessoa segura o tip, e antes dela tentar derrubar, você dá outro tip para desvencilhar o pé dela. E eu falei como que fazia, ela estava fazendo muito fraco, muito sem intensidade, eu falei, não é assim. E na hora ela estava com o abdômen destravado, ela tomou o tip bem forte, coitada da moça, não, e ela ficou sem ar, chegou a lacrimejar. Acontece. Dizer que não acontece da mesma forma que acontece. Sim. Eu estar segurando a manopla, o pé escapar e pegar na minha cara. Normal. A gente é falho. No saco. No saco é horrível, mas acontece. Né? Principalmente para homem. Mas assim, já indo mais pro final, assim, onde você pensa em chegar? Dentro do esporte? Ou... Cara, dentro do esporte a ideia é o mais longe que a gente conseguiu. Tem alguns alunos que tipo, daqui lá na Tailândia. Isso, a ideia é isso, né? Mais longe pra caralho. Mas eu tenho alguns alunos que eu vejo que tem possibilidade. Qual brinquedo seria? Eu falei, mas então no quesito de formar o atleta para ele poder competir. E também de ter conjuntura para poder alcançar mais pessoas, porque eu vejo a parte financeira também. Isso vai gerar a parte financeira e também porque eu vejo que o esporte é muita interação. Eu vejo, às vezes as pessoas focam só na parte financeira. Eu me sinto muito bem realizado, né? É até algo edificador no trabalho, né? No trabalho em geral, né? O trabalho tem que ser uma coisa dignificante, tanto para mim quanto para quem eu estou trabalhando. Ver, às vezes, no aluno, igual você comentou do Cristiano, o Flávio, por exemplo, o Flávio, um cara famosíssimo aqui na região o Flávio, ele emagreceu pra caramba. Isso, condição física. A gente conhece ele também há vários anos. Aí ele sempre foi gordinho. Sim. Agora eu não lembro de dele. Aí depois daqui que eu realmente, agora eu vi. Ele chegou aqui e não fazia flexão, né? Caralho. Ele gostava de fazer agachamento, hoje ele faz 20 sozinho, tranquilo ou mais. Então assim, vai gerando essa dignidade. Isso é bom até pra profissão dele, que é cantor, sim, né? E advogado também, né? Faz advogado há muito tempo, é os dois, ele é quase o demolidor, né? Trabalha na noite e é advogado.
Mas na noite. mas isso é o seu interesse de. É isso. Não, É chegar nessa conjuntura. Tem mais alguma coisa que você queira falar pro pessoal aí sobre o O esporte? principal, até uma dica, a gente nunca deve ser, a gente faz o esporte para aprender a se defender, mas para nunca precisar de usar. Então o ideal é sempre que você tiver um combate, um conflito, melhor você passar por covarde, mesmo que você tenha potência para agredir outra pessoa, para resolver, ser mais pacífico, né? O ideal é nunca entrar em confusão. Se não tiver opção, defender-se, né? Tem Mas, inclusive aquela máxima do Karate Kid lá, né? Do Senhor Miyagi. A técnica, a maior técnica do ensinamento dele é nunca estar na luta. Mas você tem que estar preparado para a luta. para qualquer eventualidade. Mas não queira estar lá, mas se tiver, É igual a arma, né? corre. Qual que é o rolê da arma? A gente quer ter para nunca precisar de usar. É Exatamente. igual a arte marcial. Então o ideal é assim, se você aprendeu, nunca se acha prepotente. Por exemplo, primeira coisa, às vezes você vai olhar para um cara e vai falar, não, esse cara não sabe lutar nada. Igual a gente tá falando dos alunos, às vezes tem um cara que é Pode falar o gordinho. cara ali, o baixinho lá, o Sunshine. O Sunshine. Você vai olhar para ele, vai dar nada, porque ele é baixinho. Ele deve ser bem menor que eu, metade do meu peso. Não, quase. ele é menor que eu, pra você ter ideia. Ele deve pesar uns 60 quilos. E assim, ele destrói, velho. Um tip dele parece um soco mais Você deve, eu acho isso. Sim, mas ele é menor ainda, o Sunshine é muito pequeno. Eu lembro, inclusive, Muito forte, né? histórias aí que a já ouviu, mas não vou contar aquela história da praça. Ah, não. Deixa eu quando você entrevistar ele. Mas é isso aí, pessoal. Queria agradecer hoje a presença do Arthur aí. Agora ele vai ter que dar aula. Então a gente vai encerrar um pouco mais cedo. Mas vou deixar todos os contatos lá da Old School dele. Se vocês quiserem se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ele vai estar disponível aí para vocês, beleza? Obrigadão, Arthur. Valeu, pessoal. Até mais. Beijo.